Fala guerreira, fala guerreiro, tudo jóia? Sou o professor Moacir, seja muito bem-vindo. Sou oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA e bem-vindo ao canal. Lembrando sempre que, por enquanto, nós estamos com vídeos apenas às quartas-feiras. Estou fazendo duas pós-graduações e a partir de abril aí a gente vai ter planejamento aí 2 vídeos semanais, tá joia? Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante interessante que é muito conhecido nosso desde a época que a gente entrou na escola, né? São as operações fundamentais da aritmética. Adição, subtração, multiplicação, divisão e o relacionamento entre as partes que compõem cada uma dessas operações, tá joia? Então, fique com a gente aí, daqui a pouco a gente retorna para trocar ideia sobre isso aí. Lembrando sempre, você pode mandar sua dúvida aí pelo e-mail que está aparecendo aí. Também se inscreva, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e para que chegue muita gente que precisa de matemática básica. Também você tem a oportunidade, a possibilidade de mandar a dúvida por WhatsApp. Às vezes até fica mais fácil a comunicação e de forma que, quem sabe a tua dúvida não seja de outro colega e a gente pode até gravar um vídeo aí. Sugestões de conteúdo também, questões que pedir para resolver, coisas do tipo. Fique à vontade para entrar em contato. A gente está aqui para ajudar, tá joia? Então, a gente vai continuar a nossa... Lembrando que a gente está na playlist de matemática básica, matemática do ensino fundamental 2. E a gente está na parte de aritmética. E agora a gente vai abordar aqui dando continuidade à nossa playlist. A gente vai falar hoje sobre, como eu já comentei, operações fundamentais. Que são quais? São as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E lembrando daqueles termos que envolvem cada uma aquele linguajar que envolve cada um dos termos dessas operações, a gente vai relembrar e depois resolver algumas questões aí no próximo vídeo. Lembrando que a playlist de resolução, a lista de exercícios de atividades de fixação, tá? Vai estar na descrição do vídeo aí. Bom, na adição, a gente tem uma maneira, né, de elaborar, de montar na vertical e também na horizontal. E todos esses termos eles recebem nomes específicos. Então, os termos iniciais ali que estão sendo somados são as parcelas e o C é o resultado, né? É a soma ou total. Subtração. A subtração já recebe um nome específico, né? Nomes específicos para cada um dos seus termos. Então, também da mesma forma, a gente pode elaborar na vertical, montar a soma, né? A conta na vertical ou na horizontal. Então, o M ele recebe o nome de minuendo. E, às vezes a gente esquece esses termos ao longo da nossa vida, né? A gente vê muito lá na Fundamental 1 até e acaba esquecendo. Então, minuendo, subtraindo e o resto. Uma curiosidade do termo minuendo, ele é um termo do latim, né? E significa tornar menor, diminuir. Então é aquele termo justamente que envolve isso aí que a gente está comentando, né? É aquele que vai ser diminuído. Eu gosto de pensar sempre na ideia das balinhas, né? Você tem tantas balinhas na mão e você vai distribuir uma balinha para cada criança. Cada criança é o subtraindo, né? A quantidade de balinhas que você vai dar para cada uma, ou melhor, a quantidade total de balinhas que você deu para aquelas crianças é o nosso subtraindo. E o resto é o que a gente ficou na mão. Então fica mais fácil da gente visualizar isso. E aí temos algumas propriedades na subtração e são muito interessantes, né? Principalmente quando a gente está resolvendo questão. Em toda subtração, a soma dos três termos é sempre igual ao dobro do minuendo. Quando a gente lê isso aí, parece um bicho de sete, parece um negócio esquisito, né? Parece que não faz muito sentido. Mas por quê? Então, vamos devagarzinho. Em toda subtração, a soma dos três termos, do minuendo, do subtraindo e do resto, vai ser igual a 2 vezes o minuendo. E a gente vai entender já por quê. Vou usar aqui a minha mesinha digitalizadora para clarear um pouquinho essa ideia aí. Pensa no seguinte:
O minuendo, vamos raciocinando como se fosse uma pizza. O minuendo é uma pizza inteira. Essa pizza inteira, o meu filho está me pedindo um pedaço. Aí eu vou chegar aí, vou tirar, vou tirar um pedacinho, um setor daquela pizza. Quanto que eu vou ficar? Eu vou ficar com a minha pizza faltando um pedaço, que é justamente o meu resto. Aí pensa no seguinte, o resto não é o minuendo menos o pedaço que foi tirado? O que a gente está querendo fazer aqui? A gente está querendo somar tudo. Então você vai pegar o que sobrou, que é essa pizza faltando um pedaço, vou somar com o pedaço que foi tirado e vou somar também com o original, né? Quanto que eu tinha no início, que é o pedaço inteiro. Perceba que quando eu somo isso aqui, eu fico com o quê? Com um novo minuendo, eu fico com a quantidade original. E quando eu somo com a quantidade original, eu vou ter duas quantidades originais. Isso aqui vai me dar 2 vezes a bolota lá. 2 vezes a pizza, vou botar um pontinho no início, no meio aqui, a gente não confundir que isso aqui é um 20. 2 vezes a quantidade inicial. Entendeu? Bem, um exemplo prático assim fica mais fácil nós entendermos. Então, dando um exemplo, um minuendo, isso aqui é o que foi explicado, né? O minuendo mais o subtraindo mais o resto é igual a 2 vezes. Existe uma outra propriedade que diz o seguinte: quando aumentamos ou diminuímos de um certo número o minuendo, estamos tratando aqui do lado de cima, de quem vai ser diminuído. Quando a gente aumenta ou diminui de um certo número o minuendo de uma subtração, o resto fica aumentado ou diminuído desse mesmo número. Pensa nas balinhas. Eu tenho uma mão cheia de bala. Eu vou pegar no outro saco mais bala. Eu vou distribuir para a mesma quantidade de crianças, uma balinha só para cada uma. Se eu aumento a quantidade inicial de bala que eu tinha na minha mão, no final das contas eu vou voltar para casa com mais bala na minha mão. Se antes de eu distribuir algumas balas caíram no chão, eu diminuí o meu minuendo, na hora que eu for entregar essa bala, vou voltar para casa com menos bala na minha mão. Bem simples, né? Então vamos a um exemplo numérico. 38 menos 10. Eu tenho 38 balas, tenho 10 crianças, vou dar uma balinha para cada uma. Vou voltar para casa com 28 balas. Agora, por algum motivo, eu peguei mais 2. Só que eu vou dar para as mesmas crianças. Então antes eu tinha 38 menos 10, 28. Agora eu tenho 38 mais 2 balas, 40. Menos 10. 40 menos 10 igual a 30. Então eu vou ficar com 28 mais 2 no final. Propriedade 3. Quando aumentamos ou diminuímos de um certo número o subtraindo de uma subtração, o resto fica diminuído ou aumentado desse mesmo número. Vamos com calma. Esquece o que está em vermelho. Quando aumentamos de um certo número, agora a gente está tratando aqui do subtraindo. Quando aumentamos de um certo número o subtraindo de uma subtração, o resto fica diminuído. Então quer dizer agora é ao contrário, né? Então se eu aumentar o subtraindo, eu vou ficar com um resto menor. Se eu diminuir o subtraindo, eu fico com um resto maior. Vamos pensar na mesma história das balinhas. Eu tenho uma quantidade de balinhas na minha mão. Eu vou distribuir para uma quantidade, 3 crianças, por exemplo. Aí de repente chegaram mais 3, 6. Eu estou dando uma balinha para cada um. Eu estava saindo com a quantidade na minha mão. Quando eu vou dar a balinha para mais essas 3 crianças, ou seja, o meu subtraindo aumentou, eu vou sair com menos balinhas na minha mão para casa. Beleza? Exemplo numérico. Opa. Clica. Foi. 26 menos 8 dá 18. Aí por algum motivo chegou mais criança.
Eu tinha 8 crianças, agora eu tenho 10. Então, de 26, eu não vou tirar mais 8 balas. Eu vou tirar 8 mais 2. Vou tirar 10 balas. Então, fica fácil a gente ver que ao invés de eu voltar para casa com 18, eu vou voltar com 16. 18 menos 2. Menos 2 balinhas que eu dei a mais. Multiplicação. Também a elaboração da conta pode ser na vertical ou na horizontal. E da mesma forma, cada um desses termos recebe um nome específico. Esse é o multiplicando. O Mzinho ali é quem está realizando a ação de multiplicar. Lembra que eu já falei isso? Trabalhador é quem trabalha, pintor é quem pinta, multiplicador é quem multiplica. Então, M é o multiplicador e o resultado da conta é o produto ou total. Divisão. Divisão tem uma sistemática de montagem da conta um pouco diferente. Que é dessa forma aí, com o uso daquela chave ali que a gente chama. Né? Então, cada um dos termos, o Dzão recebe o nome de dividendo. Quem está dividindo é o divisor, é o trabalhador. Então, o Dzinho ali em azul é o divisor. O quociente é o Q vai ser o quociente e o R vai ser o resto. Propriedades. Propriedade 1. Essa é a mais conhecida, né? Em toda divisão, o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. É justamente isso aqui, ó. Eu tenho o dividendo igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. 5 dividido por 2, quociente 2, resto 1. Se eu multiplico 2 vezes 2, dá 4. Se eu somo com o resto, eu tenho justamente o meu dividendo. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Propriedade 2, o que ela fala? O maior resto que podemos obter em uma divisão de dividendo, divisor e quociente naturais, eu falei real? Não. Falei racional? Também não. Naturais, são os inteiros positivos. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente que o divisor, não pode ser 0, né? Então, se eu tenho uma divisão com dividendo, divisor e quociente naturais, não nulos, então não pode ser 0, de 1 em diante. É sempre igual ao divisor menos uma unidade. Vamos supor que eu tenho um número dividido por 19. Qual é o maior resto que eu posso obter? 19 menos 1, 18. Dividido por 3. Meu maior resto pode ser 3 menos 1, 2. E o meu menor resto sempre vai ser o 0. A gente vai ver daqui a pouco. Propriedade 3. Em uma divisão, quando multiplicamos ou dividimos o dividendo e o divisor, estou falando dos que estão lá em cima, lá, dividendo e divisor. Quando multiplicamos ou dividimos o dividendo e o divisor por um mesmo número diferente de 0, o quociente não se altera, porém o resto fica multiplicado ou dividido por esse número. E aí vocês vão me desculpar a palavra que eu vou usar aqui, mas para facilitar a fixação, penso o seguinte: eu divido ou multiplico, a operação tem que ser a mesma, eu divido os dois ou multiplico os dois e pelo mesmo número. Divido, dividendo e divisor pelo mesmo número, quociente, o quociente caga, não está nem aí para isso. Ele mantém o elan. E o resto fica multiplicado ou dividido, dependendo do que eu fiz lá em cima. A mesma operação com o mesmo número fica dividido ou multiplicado pelo mesmo número. 38 dividido por 4 dá 9 e tem restos 2. 4 vezes 9, 36. 38, resta 2. Só que essa conta está muito grande. Vamos dividir por 2? Então eu vou dividir o dividendo e o divisor. Agora eu vou ter 19 dividido por 2. Quociente 9. Quociente é o mesmo. E agora o resto? Resto 1. Dividir dividendo e divisor por 2, o meu resto fica também dividido por 2. Propriedade 4. Toda divisão de resto zero, ou seja, é o menor resto possível, é chamada de divisão exata. Essa é a mais gostosa da gente fazer, né? Resto zero, acabou o problema. Então, 21 dividido por 7. 21 é múltiplo de 7. Quociente 3, resto zero. E aí surge uma simbologia muito importante de a gente não confundir, que é justamente
o número dividido pelo outro quando a divisão dá exata. Eu vou dizer um número barra o outro. 7 barra 21. E esse barra significa 7 divide 21. Cuidado, para não achar que é 7 dividido por 21. Toda vez que você vir uma simbologia desse tipo aqui, está dizendo que essa conta é exata, essa divisão é exata. Significa que o 7 divide 21. Ou seja, 21 é múltiplo de 7 no final das contas, certo? Então é isso. Hoje nós finalizamos aí a parte de operações fundamentais aí da aritmética. E na próxima já vou deixar a lista de questões de fixação aqui embaixo. Resolva, tenta resolver. E sempre falo, não fique só nessas questões que eu coloco. Matemática é treinamento. Quanto mais conta você fizer, quanto mais questões você resolver, mais você vai fixar o conteúdo, tá certo? Então no próximo vídeo a gente resolve algumas questões dessa lista aí, tá joia? Grande abraço aí, até a próxima.